Graça e paz seja com todos. Que você tenha paz, sua vida, sua casa, sua família, ou quer dizer, haja paz, tenha paz. Fala amém? Pode sentar, por favor. A gente tem um tempo recorde, né, pastor? O tempo é recorde, o tempo passa. É uma coisa que a gente não tem, é tempo. Se você for sincero com você mesmo, uma coisa que nós não temos é tempo, porque o tempo está passando. Eu lembro do irmão Paulo com uma cabeleira pretinha. Aleluia! Eu lembro do Fábio com a cabeleira pretinha. Agora. E lembro de mim também. Lembro do meu filho menor do que os filhos dele. Né? Lembro dele careca, quando nasceu, sem dente. Era ruivo, né, Mancília? E hoje está aqui o meu filhão primogênito, Natan, com as suas duas crianças. Glória a Deus por isso. Mas é bom, né? Isso a gente vai se conscientizando nisso que eu estava dizendo. O tempo não está a nosso favor, o tempo está passando. E passa sem a gente querer que ele passe, né? Então, assim é esse tempo aqui, para ministrar a palavra de Deus. É tanta coisa que se tem, que se pode falar, mas o tempo é escasso, é curto. E hoje nós estamos aqui dentro desta noite, a sexta-feira da libertação. Não estamos começando nada novo, estamos dando sequência, dando continuidade ao que já existe. Fala amém? Apenas vamos falar dentro daquele assunto, resgatando o que estava perdido. Certamente você já perdeu algo. Quantos perdem? Todos nós, em algum momento, em alguma circunstância, perdemos alguma coisa. Mas nós temos uma promessa, nós temos uma palavra. E esta palavra, Jesus, ele na casa de um homem chamado Zaqueu, ele aproveitou aquele ambiente familiar, aconchegante da casa de Zaqueu. E ele fez aquela revelação que está lá. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, ou o que está perdido. Fala amém? É uma revelação e também uma promessa. Ele prometeu recuperar. Diga amém? Eu quero ler o texto, eu faço questão de ler o texto, não sei se dá para colocar para nós, dá, meu filho? Que é Lucas 19, versículo de número 9 e 10. Nós citamos aqui na quarta, mas lá está escrito, eu quero que você leia, se possível ler de viva voz para você, e lá diz assim: e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação. Aonde, gente? A esta casa. Pois também este é filho de Abraão. Versículo seguinte, o 10, está escrito, diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então,
Este capítulo 19 tem como introdução, põe aí o versículo 1, por favor, meu filho. A introdução, o capítulo, versículo 1, o capítulo 19. Isso. E tendo Jesus entrado em Jericó, qual é a sequência? Ia passando. E tendo quem? Jesus entrado em Jericó, a cidade, ele ia passando. Ele ia passando. Assim, este capítulo é introduzido, falando da passagem de Jesus pela cidade. Ia passando. Agora surge uma indagação. Será que ele tinha pressa? Será que Jesus estava com pressa? E ele não pretendia fazer uma parada na cidade para descanso? Ou, ao contrário, Jesus não tinha nenhuma pressa e ele estava à vontade e bem vagaroso ao passar por Jericó. Talvez Jesus, ao passar pela cidade, à medida que ele passava, ele estava vagaroso e dando oportunidade para alguém em necessidade, naquele lugar geográfico, para que aquele indivíduo, a tal pessoa, pudesse vir a ele, porque Jesus sempre, tanto naqueles dias como atualmente, Jesus é alguém de fácil acesso. Não é difícil, não é impossível chegar-se a Ele quando nós o buscamos de maneira correta, com um propósito correto. Quando nós o buscamos, o procuramos com todo o nosso coração. Há uma promessa e ele diz: serei achado por vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Diga amém. E naquela cidade chamada Jericó, havia um homem. Claro que não havia somente ele. Havia vários outros, entre os outros homens, Bartimeu, filho de Timeu, também residente de Jericó. Mas, neste capítulo, nós encontramos a menção de Zaqueu, vivendo em Jericó. E é dito acerca a respeito de Zaqueu, que ele era um chefe, e ele era um homem rico. Ele era chefe e era um homem rico. Rico, de boa condição, de boa situação financeira, né? Que os recursos que ele tinha lhe possibilitava uma vida mais
confortável, mas é dito que ele procurava ver quem era Jesus. E ele não podia. No versículo 3 deste capítulo, é dito que Zaqueu, ele procurava ver, não no sentido apenas de enxergá-lo, mas no sentido de ter uma oportunidade de falar particularmente, de falar olho no olho, de falar, como diz o apóstolo João na terceira epístola universal, falar de boca a boca. Zaqueu procurava, mas é dito que ele não podia. Ele não podia. Ele não podia. Ele não podia. Por quê? Não podia. Surge a interrogação. O porquê ele não podia? Na narrativa diz que Zaqueu era um homem pequeno, era uma pessoa de pequena estatura, e qualquer número de pessoas à sua frente constituía uma barreira, uma dificuldade para uma pessoa tão pequena quanto Zaqueu, como Zaqueu. Mas ele tinha dentro de si, ele tinha vivo, ardendo dentro dele, este desejo, esta sede de poder ter um particular, poder estar com Jesus. E ele não desistiu. O texto que citamos há pouco diz: buscar-me-eis e me achareis. Em outro lugar, o mesmo Espírito de Deus, através de outra instrumentalidade, agora Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Certamente, você é alguém que veio hoje a esta casa e você não veio por vir, você veio buscar a Jesus. Você veio para estar com Jesus. E Jesus disse que onde eu e você, apenas que seja eu e você, reunidos no nome dEle, falando no nome dEle, orando no nome dEle, glorificando, adorando no nome dEle, Ele diz: ali eu estarei presente no meio de vós. Eu creio que não estamos sós, mas Jesus está presente nesta casa, nesta reunião, por sua causa, por nossa causa, porque Jesus é maravilhoso, porque Deus é
bom, porque a sua misericórdia ou benignidade dura para sempre. Se dura para sempre, ela é constante, permanente, diária, infinita, inacabável. Portanto, hoje é tempo, assim como Zaqueu buscou ao Senhor enquanto ele estava perto, presente na passagem de Jesus pela cidade, ele foi buscá-lo. Ainda que houvesse impedimentos, mas ele persistiu. Então, nós também devemos buscar ao Senhor, mas de maneira correta, com um coração aberto, com um coração aquebrantado, com o espírito aquebrantado, com o espírito contrito, diga amém, porque há uma promessa. Ele diz: quando você me buscar, você vai me achar. E nós temos o exemplo, a figura de Zaqueu, que não foi decepcionado, mas foi surpreendido de uma forma tão especial, que antes que o dia judaico se findasse e o novo dia nascesse com o pôr do sol, Jesus chegou até onde Zaqueu estava e se ofereceu como seu amigo, como uma pessoa familiar, presente, conhecendo como se ele já se conhecesse. Não que Jesus não soubesse onde Zaqueu estava e qual era o seu nome. Mas ele chega lá e diz: Zaqueu, desce daí. Porque Zaqueu tinha subido na árvore. Hoje me convém pousar na sua casa. Desce daí. Vamos para a sua casa. Eu vou passar a noite lá com você. Diga amém. Diga graças a Deus. Oxalá, queira Deus, é vontade de Deus, é plano de Deus, que você hoje, ao voltar para casa, leve também Jesus, como Zaqueu levou, né? Zaqueu. E é dito também que foi na casa de Zaqueu, em dado momento daquela intimidade, daquele envolvimento, ali no ambiente familiar, na casa de Zaqueu, que o Senhor Jesus proferiu estas palavras, que Lucas mais tarde registrou-as, e elas chegam a nós em 2021, no 9º mês, no 9º dia, as mesmas palavras autênticas, como se hoje elas estivessem saindo dos lábios de Jesus. Eu quero afirmar com isso, com a mesma autenticidade, com a mesma vivacidade, com a mesma unção, com o mesmo poder. Hoje, a salvação entrou nesta casa. Hoje a salvação chegou nesta casa. Hoje o céu está aberto neste lugar. Hoje o céu está aberto aqui. Porque Jesus veio
buscar e salvar o que está perdido. O que você perdeu? Meus amigos que nos ouvem pelas redes sociais, o que você perdeu? Quantas vezes se perdem amizades preciosas, amigos de longas datas? Sim ou não, gente? Quantas vezes as pessoas perdem a alegria de viver? Quantos têm perdido? Olha, quantos pais têm perdido filhos para drogas, vícios, para amizades que não são boas, e o filho se perdeu, a filha se perdeu, o pai perdeu não somente a presença física saudável de um filho, de uma filha, mas perdeu o convívio, perdeu o relacionamento, perdeu aquilo que é tão precioso e que foi construído com muito esforço ao longo de anos. De repente se perdeu. Mas você, pai, você, mãe, nós temos uma promessa. Jesus veio para resgatar, recuperar o que está perdido. O homem se perdeu, perdeu a comunhão com Deus, perdeu o relacionamento com Deus, perdeu, a vida, o direito de viver eternamente. Quando? Quando quebrou, violou princípios divinos, eternos e tão perfeitos quanto os princípios que Deus deu ao homem. Uma vez violado, o homem perdeu o relacionamento pessoal com Deus, a intimidade com Deus. O homem passou a ter medo e se escondeu. O homem não tinha capacidade para dominar certas coisas e Deus o havia privado para que o homem não se perdesse. Mas por quebrar princípios, então o homem passou a viver separado de Deus. Mas Deus não abriu mão. Deus trabalhou e continua trabalhando para recuperar aquilo que se perdeu. O homem que se perdeu e Deus Deus e o homem perdeu também o seu relacionamento, mas em Cristo. Diga amém? Através de Cristo. Isto é restaurado, resgatado. Diga graças a Deus. Tanto que, quantas vezes, estando em Cristo Jesus, eu e você temos desfrutado de uma paz que outrora não tínhamos, que outrora não conhecíamos, que outrora não desfrutávamos, mas hoje você tem desfrutado de uma paz. Hoje você desfruta de uma paz de espírito, uma paz interior, uma paz consigo mesmo. Fala amém? Sim ou não, gente? É ou não é verdade? Quem veio restaurar e recuperar isso? Como isso foi restaurado na sua vida? Quem recuperou isto para você? Somente uma pessoa. E ele se chama Jesus. E ele, estando na casa de Zaqueu, ele disse esta palavra: hoje a salvação
entrou aqui, chegou aqui. Eu quero te afirmar que os seus não estão perdidos. Ainda há esperança. Ainda há esperança para o filho perdido, para o relacionamento que, foi danificado. Jesus veio resgatar. Diga amém. Há uma passagem, eu quero citar esta passagem, embora com poucas palavras, não vou me deter. Coloca aí para mim, meu filho Fernando. Segunda livro bíblico chamado Samuel, Reis, no capítulo de número 4, apenas o primeiro versículo. Eu quero que você veja o que é dito lá. Lá está se falando de uma mulher que agora estava viúva, uma mulher que o marido morrera enfermo, a família dentro da igreja, uma família piedosa e temente a Deus, mas de repente o chefe da família se enfermou, a enfermidade, a saúde fragilizada, a enfermidade se agravou e ele veio a óbito. Mas, além disso, contraiu-se uma dívida financeira muito alta, muito grande. E agora, os recursos da família já estavam todos esgotados. Não tinha mais, humanamente, como saldar aquele débito com os agiotas. E é dito lá que o agiota, o credor, ele todos os dias, semanas, ele estava lá batendo na porta. Ele estava lá exigindo, cobrando. Ele estava lá na porta. Imagina a situação, o clima. E agora já queria levar os filhos para serem escravos, para serem servos, no lugar da dívida, do pagamento. Imagine você, como era aquela situação naquela casa. Aquela mulher aflita, angustiada, desesperada. E a ameaça vinha todo dia. Me entrega os filhos. Me entrega os seus filhos. No outro dia, a mesma coisa. E na outra semana, a mesma coisa. Já não tinha mais negociação. Agora já era uma exigência. Me entrega os seus filhos para serem escravos. Os filhos perderiam. Perderia o quê? A liberdade, o nome, perderia a condição social, de conviver na sociedade, de se apresentar à sociedade, de se relacionar com a sociedade. Os filhos perderiam, a mãe perderia, mas os filhos perderiam também o aconchego do lar, a presença física, materna, o carinho, o amor de mãe. Os filhos perderiam, a mãe perderia. E a mãe procurou o pastor da igreja, contou a situação. E ele questiona: o que você tem? Nada, não tem nada, não tem nada. Não tem condição, não tem força, não tem recurso, não tem capacidade, não tem como reaver, não tem. Quantas vezes a gente se encontra em situações assim? Talvez eu esteja falando com alguém
que está vivendo esta situação. Você que está nos acompanhando aí de longe ou de perto. Mas no versículo de número 7, do mesmo capítulo 4, é dito que a mulher veio então e fez saber ao homem de Deus o que havia acontecido. Deus entrou naquela casa e fez um milagre tão grande de multiplicação de azeite. Era tanto azeite que aquela mulher não sabia mais o que fazer com tanto azeite. É o tempo que acabou. Mas a instrução foi dita, né? Vai e vende azeite para a cidade. Olha, quem não tinha nada agora já está comercializando. Vende azeite. Imagine você que qualidade era aquele azeite. Imagine você que sabor deveria ter aquele azeite. Até hoje é caro. Azeite até hoje é caro, bem lembrado. Então, imagina a qualidade daquele azeite. E o pastor disse, Eliseu disse, vende, reúna o dinheiro, paga a sua dívida. Pois é, tem uma fortuna de azeite. E foi isso que a mulher fez. Mas como foi possível ela vender, oferecer azeite na cidade? Porque o Senhor entrou na sua casa. Porque o Deus invisível, mas real, o Todo-Poderoso, que diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O Deus que estava na casa de Zaqueu e afirmou, hoje a salvação entrou nesta casa. O mesmo, ele era ontem e ele é hoje. Ele fez e ele faz. E ele fará também na sua vida, também no seio da sua família, dentro da sua casa. Ele vai prover, ele vai resgatar. Diga amém. Amém ou não amém? E a mulher vai vender azeite, de repente, ela volta, ela paga a dívida, ela não perde os seus filhos, a sua condição financeira familiar é restaurada, agora ela tem paz, agora ela está tranquila, agora ela volta lá na igreja e ela diz, olha, já não devo mais, já ninguém bate na minha porta, já ninguém me incomoda mais, agora não tem mais aflição, agora eu não vivo mais oprimida, agora eu não vivo mais depressiva, nem angustiada. Agora meu espírito está em paz, meu coração está tranquilo. Os meus filhos estão comigo. Diga amém. Mas ainda tem azeite em grande quantidade. O que eu faço? Agora que vem a bênção particular, pessoal. Agora que vem o inesperado, que ela não esperava. O profeta diz, agora, você e seus filhos, vivam, vão viver, vão vivendo do que tem, vão vivendo desta bênção, vão vivendo da multiplicação, vão vivendo do azeite, vai vivendo na unção. Fala amém? Fala graças a Deus. E estes milagres é para os nossos dias também, porque Jesus veio resgatar o que se perdeu. Ele disse estas palavras,
E estas palavras são fiéis e verdadeiras, e tem nele o sim. Fala amém? Sim, é para você. Sim, é para os nossos dias. Sim, é para o tempo presente. Fala amém? Fala graças a Deus. Eu quero nesta sexta-feira de hoje orar não apenas por você, mas com você. Fala amém? Amém ou não amém? E eu quero trazer essas crianças aqui à frente, quero trazer você aqui à frente desse altar, daqui para cá, no nome de Jesus, para orar. E você vai trazer, assim como Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Isso aí. Isso aqui, meu filho, de frente para mim. Isso, lado a lado. Não pode ficar lá atrás e nem na frente. É aí. Não, é aí. No nome de Jesus. A gente quer ungir, né, pastor Fábio? A gente quer ungir. Vem cá. A gente quer ungir. Ungir a sua fronte ou a sua mão, onde você pode ungir, por favor. Por favor. E quando você ungir, receber essa unção, por favor, feche seus olhos. Comece a orar, a falar com o Senhor, a contar para Jesus como aquela mulher do livro de Reis contou a situação. Eu não sei, irmão, a sua situação, mas eu creio que o Senhor é o mesmo. E Ele continua endossando a sua palavra. Ele continua garantindo a sua palavra. Hoje a salvação chegou. Hoje a salvação chegou. Qual é o nome do seu filho? Qual é o nome da sua filha? Qual é a situação que você se encontra? Feche os olhos. Você precisa de ser inteligente, de ser sábia. Você precisa da bênção de Deus. Feche os olhos. Sério. No nome de Jesus. Vai orando aí agora. Pai, eu quero nesta hora, Pai, com todo o coração, Senhor, entregar estes irmãos, estes homens e mulheres aqui, nas suas mãos. Eu não sei, Pai, como esta pessoa está vivendo hoje, mas, Senhor, eu apresento esta vida a Ti agora, ao Senhor. E o Senhor é Deus de perto. O Senhor conhece o entrar e o sair desta pessoa. Ah, Senhor, neste momento, libera sobre o teu servo, sobre a tua serva, a bênção do Senhor, que vai mudar a sua sorte, que vai mudar a condição que esta pessoa se encontra hoje. Senhor, abre o céu, estenda, Senhor, a sua mão e libera
uma palavra de ordem a respeito das causas difíceis, das causas impossíveis da tua serva. O Senhor diz: eu farei mudar a vossa sorte. Muda. Senhor, eu coloco a mão, porque só o Senhor e ela sabe. Só o Senhor e ela sabe quão pesado, Senhor, está sendo este fardo que ela carrega. Muitas vezes, Senhor, as forças têm se esgotado. Ela olha para a direita, para a esquerda, e ela se sente só. Mas o Senhor é Deus. O Senhor conhece esta vida e o teu amor está sobre ela. Agora, todo espírito familiar, toda cadeia maldita, Senhor, sobre a família, colocado no lar, na família, na vida dela, na vida dos seus filhos. Senhor, estas cadeias agora seja quebrada. Seja quebrada agora, vamos, aonde estiver escondido, lá na casa dela, espírito que aflige esta mulher de dia e de noite, espírito de confusão na vida, Pai, dos familiares, não resistam mais. Agora, saia de uma vez toda carga, toda angústia, saia, Pai, aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, Pai, que muitas vezes tem levado, Pai, que haja palavras agressivas dentro da família. Saia de uma vez. E eu declaro esta vida abençoada. No nome de Jesus, Pai, aqui está. Eu coloco as mãos. Toca nesta vida. O Samuel. Toca agora. Pai, libera sobre a vida do Samuel uma palavra que mude a história. No nome de Jesus, abençoa. Abençoa o Caleb. Abra a mente dele nos estudos. Abra a mente dele e ele seja próspero. Senhor, aqui está a Priscila, consagrada ao Senhor, desde antes de nascer, foi entregue de comum acordo nas tuas mãos e consagrada ao Senhor todos os dias. Agora libera uma bênção sobrenatural e muda o quadro presente. O quadro presente seja mudado. Seja mudado. No nome de Jesus, abençoe Maria, Jesus. Abençoa Maria, Pai. Eu entrego a Maria nas suas mãos, porque ela é do Senhor. Abre a mente dela, que a sua mente seja saudável e inteligente. No nome de Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus, hoje, aqui e agora, eu coloco não apenas a minha vida, mas a minha família nas tuas mãos.
Só o Senhor é Deus, de longe, mas também de perto. Eu entrego agora, não só minha vida, mas a vida dos meus familiares. Como está? Só o Senhor pode mudar. E eu creio na mudança, para a glória do Senhor Jesus. Diga amém. Eu declaro sua vida abençoada, sua casa abençoada, no nome de Jesus. Fala amém? Pode voltar para o seu lugar, abençoado, livre, em nome de Jesus, no relacionamento com Deus, restaurado, no nome de Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe você que está aí do outro lado desta tela. Aonde você se encontra agora, o Senhor é contigo. Jesus está aí, como entrou na casa de Zaqueu. A sua presença está aí, onde você está. No nome de Jesus.